Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe. Continuamos o nosso propósito de oração, dessa vez no 37º dia. São 40 dias de oração e nós já estamos chegando na reta final, não é mesmo? Seguiremos em oração, seguiremos em batalha e Deus nos dará a vitória, amém? 37º dia de oração, tá? O tema de oração de hoje é combatendo Sambalat e Tobias, que representam e Gesem, que representam a inveja, quando começamos a reconstruir a consagração do sal, tá? E como o sal deixou as águas que tinham morte vivas, purificadas, né? As águas eram inférteis, eram ruins, tá? Elas não traziam bem, não eram potáveis. E Eliseu purificou elas, então nós vamos estudar isso, tá bem? Combatendo Sambalat e Tobias. Por que combatendo Sambalat, Tobias e Gesem? Porque eles representam a inveja quando começamos a reconstruir. Quando começamos a construir, quando começamos a reconstruir, se levantam pessoas muitas vezes de mau coração, com o coração amargurado, que não querem nos ver construir, que não querem ver a nossa construção terminar, tá bem? Que não querem ver a nossa construção prosperar. Muitas vezes você está construindo está gerando uma coisa na sua família, está gerando uma coisa na sua vida profissional, está gerando uma coisa na sua vida pessoal. E quando os inimigos veem que aquele projeto começa a ganhar espaço, começa a ganhar força e está prestes a se cumprir, a inveja, infelizmente, toma o coração de alguns para tentar impedir que esse projeto se cumpra, para tentar impedir que esse projeto prospere, para tentar impedir que esse projeto vá ao fim e chegue onde deve chegar. Amém? Muitas vezes os inimigos, não podemos nem a luta não é... Existem pessoas, né, que alimentam a maldade no coração, mas nem vamos falar de Beltrano, Ciclano, vamos usar este nome, Sambalat, Tobias e Gesem, que tipificam esse tipo de acontecimento, tá? Na sua vida você vai saber quem é que tem, né? Se não souber, Deus revela, né? Porque tem invejoso que se faz, né? Mas Deus pode revelar. Mas todas as pessoas, na verdade, não tenho certeza, todo mundo passa por algum tipo de inveja de alguém. Tá bem? Todo mundo passa por algum tipo de inveja de alguém, em algum momento da vida. Infelizmente, é um sentimento demoníaco, tá bem? Eu não estou naturalizando esse sentimento, porque ele não é natural. Eu não estou naturalizando esse sentimento, porque ele não é natural. Mas ele é banal, ok? Ele acontece com frequência, mas não é natural. Você, cristão, deve combater esse tipo de sentimento. Você não pode aceitar esse tipo de sentimento como natural e conviver com esse tipo de sentimento. Nós devemos sempre combater esse tipo de sentimento, ok? Mas, obviamente, você pode ter passado por sentimento de inveja, você pode ter sido vítima de inveja. A questão é que o cristão transformado por Deus não vive pecando, né? Então, você não pode jamais alimentar assim no seu coração, passar um sentimento de inveja, passar alguma coisa assim. Você não deve jamais alimentar esse sentimento no seu coração, amém? Jamais. Mas a questão é que, em Neemias capítulo 6, o que estava acontecendo naquela época? Em Neemias capítulo 1, antes de Neemias, o povo tinha sido levado escravo também. O povo havia sido levado escravo e estava escravo. Mas Neemias era copeiro do rei e Deus permitiu e colocou no coração do rei. Neemias começou a ficar triste. O rei perguntou o que estava acontecendo com Neemias. Ele disse que ele estava triste porque a cidade em que ele morava estava destruída, né? Então o rei autorizou que ele reconstruísse a cidade e o templo, tá bem? Então Deus já estava trazendo os israelitas de volta para uma liberdade. Deus já estava dando aos israelitas novamente uma liberdade através de Neemias. Então Neemias veio, trouxe alguns dos de Israel e veio novamente para Jerusalém para construir o templo, tá bem? E neste tempo, Neemias começou a reconstrução do templo. Tá? A reconstrução não foi simples,
Se você quiser dar uma folhada no livro de Neemias, desde o início ele conseguiu o favor do rei, que já era bastante difícil, né? Porque ele guerreou contra Israel, aí ele consegue o espaço, o favor do rei para ir para Jerusalém, para refazer os muros e refazer o templo e ter de novo um lugar seu para habitar, tá bem? Então, ó, Neemias é mandado para Jerusalém, aí ele exerce o trabalho de líder também, porque ele anima o povo a começar a reedificar os muros. Aí depois as pessoas trabalhavam, no capítulo 3, enquanto elas trabalhavam na reconstrução do muro, eles também trabalhavam como guerreiros, né, protegendo possíveis invasores ou ladrões, tá? Eles faziam esse duplo trabalho, mantinham a atenção durante o dia e durante a noite, tendo que restaurar o templo, né, reedificar, construir o muro, construir o templo, e ao mesmo tempo tendo que se defender dos inimigos, tá? Ó, versículo 4 de Neemias diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Mas por que ele tinha raiva? Se ele escarneceu desprezando, por que ele tinha raiva? Quem é que despreza? Se é certo que algo é desprezível, por que é necessário o escarnecimento para tornar aquilo desprezível? Pode até acontecer, mas junto com ira. O que de fato estava acontecendo ali? Inveja? Essa ira e esse escarnecimento, na verdade, não passavam de sentimentos, vamos dizer assim, colaterais provocados por um sentimento principal, que era inveja. Ele estava com ira, ele estava com escarnecimento, Sambalate, mas eram sentimentos colaterais de um sentimento raiz, que era a inveja. Está bem? Então, quer dizer, ele viu que os judeus, e assim a nossa vida, aquilo que aconteceu com os judeus muitas vezes acontece conosco, tá? Deus te dá, você se sente, né, que nem Neemias estava triste, você sente a tristeza porque uma área da sua vida não tá legal, você não tá conseguindo ter aquele desenvolvimento que esperava ter aquela chegar onde esperava chegar. Então você vai diante de Deus, vai com clamor, vai com oração. Deus começa a girar as coisas, começa a te trazer vitória, começa a botar as coisas na tua mão. Mas aí aparece um Sambalate. Com certeza, em muitas vidas vai aparecer. Esteja preparado, não se lamente, não pense, mas porque o inimigo também usa o desânimo, né? Mas já estava tão difícil conseguir fazer essa situação girar. Ainda tem que aparecer alguém para incomodar, mas isso é absolutamente normal. Porque muitas pessoas se sentem frustradas na vida, mas poucas têm força para lutar, para vencer essa frustração. Então, quando muitas vezes as pessoas não têm força para vencer a frustração que elas sentem, para lutar contra a frustração que elas sentem, elas querem minar as pessoas que estão lutando, que estão alcançando, ou que estão até mesmo vencendo uma frustração, pessoas que estão construindo, pessoas que estão edificando, pessoas que estão se desenvolvendo. Tá bem? Aparece Sambalate e Tobias mesmo, aparece. Por quê? Porque eles, de alguma forma ou de outra, desprezam o teu desenvolvimento porque não, com certeza, porque eles queriam ter este desenvolvimento, tá? Muitas vezes eles debocham, desprezam porque talvez eles queriam para si isso, tá bem? Porque eles queriam para si isso. Mas nós não devemos desanimar diante desse tipo de acontecimento, pelo contrário, lutemos com mais força. Assim como Neemias venceu Sambalate, Tobias e Gesem, nós também venceremos essas pessoas que se contrapõem a nós porque não querem ver o dia da nossa vitória. Muitas vezes a luta não é contra a carne e contra sangue. Eu não estou dizendo para você ficar com raiva de alguma outra pessoa, tá bem? A luta não é contra a carne e contra sangue, dizem Efésios. Mas, infelizmente, existem pessoas que de fato serão... que terão inveja, que vão te combater
pura e simplesmente porque você tá se desenvolvendo, tá crescendo, ou porque você alcançou um determinado estado de desenvolvimento. Tem pessoas que vão te combater pura e simplesmente por isso, porque você está conseguindo se movimentar em direção ao seu desenvolvimento, você está conseguindo se movimentar em direção à sua vitória. Então vão ter pessoas que vão te combater pura e simplesmente por isso, tá? Você alcançou um determinado estado, né? Você já se desenvolveu, está num estado razoável. Então, as pessoas também vão haver Sambalat, Tobias e Gesem que vão te combater única e exclusivamente porque você está num estado que elas consideram legal e que elas não conseguem estar. Isso acontece. Infelizmente acontece. Tá? Isso tem os mais diversos motivos. A mente, os sentimentos humanos são coisas muito complexas, tá? Mas o que você deve fazer por você, sendo cristão? Jamais permitir que uma ou outra inveja entre no seu coração. E ao notar que está sendo invejado, lutar contra isso, para não permitir que o invejoso tenha determinada vitória. Porque o diabo engana, a luta não é contra a carne e contra a sangue, porque quem tem inveja no coração é uma coisa muito falta de entendimento. Porque a pessoa muitas vezes gasta muita energia invejando, tá? Muita energia invejando, sendo que se ela pegasse essa energia que ela gasta, esse tempo que ela gasta planejando contra o invejado, essa energia que ela gasta invejando o invejado, e trabalhasse para o seu próprio desenvolvimento, ela chegava muito mais longe. Mas o diabo cega o entendimento daquela pessoa de tal forma que ela gasta energia para tentar derrotar o outro em vez de tentar se desenvolver. Sendo que se ela usasse essa energia para tentar se desenvolver, ela chegaria muito mais longe. Mas o diabo cega o entendimento daquela pessoa, Então toda a energia que ela não botou no desenvolvimento dela e por isso não chegou, não se desenvolveu da maneira como queria, mas também muitas vezes não se esforçou para se desenvolver da maneira como queria, porque chegar a um desenvolvimento XYZ, qualquer pessoa talvez teria a intenção de chegar, tá? Mas não emprega o esforço necessário, às vezes é vítima de uma ou outra coisa e para, tá bem? Acaba parando. Mas, e aí a pessoa se acomoda, ela diz, não vou conseguir mesmo e vai ser assim. Aí quando ela vê alguém que não se acomoda diante das tribulações e que continua tentando, em vez dela se motivar com isso, o diabo bota o mal no coração dela e ela começa a invejar. E toda aquela energia que ela não pegou para botar no desenvolvimento do que ela queria, ela bota para invejar. Quer dizer, é um ciclo de destruição onde a pessoa se autodestrói e tenta destruir o próximo. É o próprio Satanás agindo. A pessoa se autodestrói e destrói o próximo. É o próprio Satanás agindo. Tá? Porque caso você não saiba, combater e invejar custa muita energia. Energia é essa que se provavelmente a pessoa colocasse no desenvolvimento que ela procura, ela chegaria mais longe. Mas o diabo cega o entendimento, não deixa a pessoa ver. Não deixa a pessoa entender. E nós não devemos ficar à mercê dessa situação. Nós, os cristãos, não devemos, não precisamos e não vamos ficar à mercê dessa situação. Os inimigos se levantam, né? Mas que nem tem aquele ditado cristão, o inimigo se levanta é para cair. O que eu estou querendo incentivar, existe um mal que age na mente das pessoas, que age no sentimento das pessoas, está bem? Mas nós não devemos nos acovardar diante disso, tá? Não devemos nos acovardar diante disso, não devemos nos entristecer diante disso e não devemos desanimar diante disso. Devemos combater e combater com força que venceremos. Amém? Então, olha aqui, ó. Tendo Sambalat ouvido que reedificávamos o muro, ardeu em ira e muito se indignou e escarneceu dos judeus. Às vezes, quando você está avançando, a primeira coisa que a pessoa fica, ela fica irritada com aquilo. A pessoa que tem inveja no coração, ela fica irritada com aquilo.
E aí depois ela fica irritada com aquilo, ela começa a tentar escarnecer para te fazer desanimar, para te fazer parar, para te fazer sentir algum tipo de sentimento negativo que impeça o teu desenvolvimento. É uma estratégia de Satanás, onde a pessoa se autodestrói e tenta destruir o próximo. Tá bem? Porque aqui, ó, tinha ira e tinha escarnecimento, né? Tinha uma conduta de deboche e tinha muita ira, muito se indignou. Mas qual era o sentimento raiz da conduta de deboche e da ira? A inveja. Esse era o sentimento raiz, né? A raiva, porque os judeus estavam reedificando, porque eles eram escravos, olha o desenvolvimento que Neemias estava conseguindo, considerando. Eles eram escravos, eles conseguiram o favor do rei e estavam reconstruindo. Quer dizer, eles saíram de uma situação dificílima e estavam conseguindo alcançar o próprio espaço, novamente. Então os inimigos tiveram inveja e se indignaram, tentaram lutar contra para impedir que os judeus reedificassem. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, principalmente quando a nossa construção, a nossa edificação começa a ganhar tempo, a ganhar espaço, a se fortalecer, a ficar aparente, né? Porque quando você está construindo, você está se esforçando, está trabalhando, está se virando, está orando, está jejuando, está buscando, está gerando e não tem nada visível, as pessoas não se importam. Quando você está gerando, né? Que você está construindo, que você está gerando, que você está ali se esforçando, está em jejum, está em oração, tá no início de um negócio, tá numa tribulação, tá em alguma coisa, e aquilo não é visível, não é grande, as pessoas não se importam. Agora, quando o seu esforço está prestes a gerar, muitas vezes, quando o seu esforço está prestes a gerar, o seu esforço já está gerando, aí as pessoas se levantam. Por quê? Porque ninguém tem inveja do seu esforço. As pessoas têm inveja é do que tu alcança. Ninguém tem inveja do esforço de ninguém. Ninguém tem inveja do esforço de ninguém. As pessoas têm inveja de quando a gente alcança. Isso já é outro demônio, o demônio da preguiça e da negligência, né? Já tem outro demônio ali junto. Então, o que o diabo quer? Ele não quer que nós alcancemos. Não quer que nós cheguemos, ele não quer que nós reconstruamos os muros de proteção como Neemias fez, né, Sanbalat. E aí a gente vê que ó, Sanbalat e Tobias começam com várias estratégias, tá, para tentar parar. Tentam botar o rei contra Neemias, tentam enfraquecer a fé de Neemias, tentam minar a confiança. Ali por inveja eles começam a gerar várias estratégias para tentar fazer parar. Mas nós cristãos que vivem firme com Deus não devemos permitir que isso se chegue a nós. Não podemos permitir que essas estratégias que vieram de um coração com inveja prevaleçam contra nós ou nos causem dano. Não podemos permitir, amém? Diz aqui, vamos ler novamente. Tendo Sanbalat ouvindo que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Por quê? Por inveja. A ira e o escarnecimento eram frutos de um sentimento raiz que era inveja. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Se eles são fracos, como ele diz que eram, por que estavam incomodando? Se ele era tão forte e os judeus eram tão fracos, qual o motivo dele se sentir incomodado? Não faz sentido. Você vê que a inveja tomou conta do coração e a pessoa já começou a perder o equilíbrio, já começou a se entregar para se você está com um olhar mais atento, você percebe que ali a Sanbalat já começou a se entregar, já começou a entregar o desejo do seu coração. Diz aqui, ó, então falou na presença dos irmãos e do exército da Samaria. Quer dizer, o que ele foi fazer? Ele foi direto, porque ele sabia que enquanto os muros não estavam reconstruídos, o risco de um ataque era muito maior. Então o que ele fez? Foi lá e pegou os judeus que faziam parte do exército e começou a tentar desanimar eles. Né? Para quê? Para que eles ficassem enfraquecidos na defesa
e porventura parassem de construir e edificar. Diz aqui. Então falou na presença e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então ele diz assim, o que eles estão fazendo, esses fracos? Se eles fossem fracos, não estavam intimidando o invejoso, né? Se eles fossem fracos, não estavam intimidando o invejoso. Se eles fossem fracos de verdade, se isso realmente fosse uma realidade, Sanbalat e Tobias, quem é que precisa minar alguém fraco para que essa pessoa não alcance? Se a pessoa é fraca, ela não vai alcançar, ela não precisa ser minada. Se a pessoa é fraca, ela não precisa que ninguém mine ela, que ela não chega. Seja essa fraqueza por desânimo, seja essa fraqueza por falta de vontade de lutar, quem é fraco não precisa ser minado. Não é? Se esses judeus eram fracos mesmo, por que estavam precisando minar eles? Porque eles não eram fracos, mas Sanbalat e Tobias queria que eles acreditassem que eram fracos, porque eles desanimassem. Porque se eles fossem de fato fracos, né, como Sanbalat e Tobias diziam que eram, eles não precisam ser minados. De forma alguma. Eles cairiam por conta. O que é fraco cai por conta. Fruta podre não precisa ser apanhada, cai sozinha. Ou você precisa apanhar a fruta podre? Não. Ela cai sozinha. Fruta bichada cai sozinha. Não precisa ser apanhada nem tirada. Então, se tá minando, tá combatendo, é porque não é fruta podre e porque não é fruta bichada, não. Se fosse fruta podre, fruta bichada, caía por conta, não é? Então, o próprio fato de estar havendo uma luta, estar havendo um combate, já prova que isso é uma mentira de Satanás, tá bem? Já prova que isso é uma mentira de Satanás. Sigamos. Ó, permitir-se-lhes isso com quem diz, a gente vai deixar eles fazerem isso. Ele estava provocando... Primeiro ele tentou minar, aí agora ele já está provocando outros invejosos para o exército dele. A gente vai deixar isso acontecer. Eles que não eram nada vão ser mais do que a gente, daqui a pouco a gente vai deixar isso acontecer. É isso que eles estavam dizendo. Eles não eram nada, não eram ninguém, eles estão reconstruindo, daqui a pouco vão querer ser mais do que a gente. Aqui ele já estava convocando outros invejosos para o propósito dele, ó. Nós vamos permitir isso, como quem diz, quem mais aí tá comigo para parar eles? Né? Ele já estava provocando, chamando outros invejosos para agir junto com ele. Sacrificarão, quer dizer, eles vão voltar a ser aquele reino grande, que presta culto, que presta sacrifício, que vão poder fazer tudo isso. Aí, ó, o que ele diz? Darão cabo da obra num só dia. Eles não têm como fazer tudo num dia, a gente tem tempo para parar eles. Eles não têm como fazer a obra toda num dia. Quem é que edifica um muro inteiro num dia? Ninguém edifica um muro inteiro num dia. Não era isso que ele estava dizendo. Então a gente tem tempo para parar eles. Ele estava convocando outros invejosos. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quer dizer, essa cidade foi queimada inteira. O povo dela foi levado escravo. A gente vai deixar ela se reconstruir assim? Era isso que ele estava dizendo. Porque eles eram invejosos. Eles estavam dizendo, essa cidade que foi queimada, esses que foram escravos, vão ter uma cidade que é deles e vão ser maior do que nós. Ele estava dizendo assim no coração dele para os outros invejosos. Existe uma competição natural entre as pessoas, mas a inveja não se refere a pode existir de forma saudável uma competição natural, onde as pessoas buscam melhorar, buscam fazer melhor, buscam tentar agir, mas a inveja aqui é outra coisa. A inveja é tentar minar a pessoa para que ela não alcance. A inveja é tentar parar a pessoa para que ela não se desenvolva. Às vezes a pessoa que quer isso, que quer o invejoso,
quer o espaço que é do outro, quer as coisas que é do outro, quer a vida que é do outro, mas não estaria disposto a fazer 2% do que o outro fez. E pior, muitas vezes está disposto a fazer isso, mas como o coração é sujo, me perdoa a palavra, como o coração é pesado, como o coração é sujo, não consegue ir tão longe muitas vezes, ou às vezes simplesmente não tem as habilidades que a outra pessoa tem. Na Bíblia tem gente que recebe 1 talento e tem gente que recebe 10 talentos, tá? Então, ainda que o que recebeu 1 talento seja muito esforçado, ele não vai ter 10. Ele vai receber como recompensa ter 2 talentos, mas ele não vai ter 10. E nem vai receber mais 10 como recompensa. Então, existem pessoas que são diferentes entre si. Tem pessoas que vão receber 1 talento, tem pessoas que vão receber 10, tem pessoas que vão receber 5. Isso também muitas vezes gera inveja, mas a questão é, Deus nos diz que se recebeu 1 talento, te esforça e desenvolve ele. Se recebeu 2 talentos, te esforça e desenvolve eles. Recebeu 5, te esforça e desenvolve eles. Respondeu 10, você tem muito trabalho pela frente, se esforça e desenvolve os 10 talentos. Amém? Isso pode gerar, muitas vezes a pessoa ou não quer se esforçar, ou simplesmente não tem as habilidades para chegar tão longe e começa a tentar minar, tá? Começa a tentar minar, começa a tentar enfraquecer, começa a tentar debochar, começa a provocar outros invejosos para se unirem e agirem junto, começa a tentar fazer outras coisas, entende? Então, nós devemos buscar de Deus a força para vencer essas pessoas. E a luta não é contra a carne e contra a sangue, tá bom? A luta é contra principados e potestades, mas isso não é justificativa para ficarmos à mercê de uma outra maldade, uma outra estratégia de minar. Entende? O cristão, Deus nos diz que nós somos sal da terra, né? O sal não salga demais e não salga de menos, nós devemos ser temperados. Muitas vezes nós precisamos saber nos impor contra um ataque de uma pessoa, por inveja ou por qualquer outra coisa. Devemos saber nos impor contra um ataque de uma pessoa e também saber não nos deixar levar pelas estratégias que eles criam, né? De forma a sairmos vitoriosos para a glória de Deus, amém? Estava com ele Tobias, ele chamou já. Ele disse, nós vamos deixar isso acontecer. Já apareceu o Tobias, outro invejoso, para se grudar nele, para eles tentarem enfraquecer o povo judeu. Estava com ele Tobias, amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Como quem diz, vocês estão fazendo um muro para segurar um exército, esse muro não segura uma raposa? A maldade do coração da inveja estava brotando. Ouve ao nosso Deus. Aí o que eles fizeram, os judeus? Ouve-nos ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Está nos ensinando a orar contra os invejosos. Ai, irmão, que oração é essa? A oração está na Bíblia, que Deus está te ensinando para lutar contra os invejosos. O que você vai dizer quando você estiver sendo vítima de inveja, de afronta, de estratégia para te minar? O que está escrito aqui na Bíblia? É a oração que Deus está nos ensinando no versículo 4, versículo 5. Você vai orar em voz audível e vai dizer assim, pega a Bíblia, lê Neemias capítulo 4, versículo 4, versículo 5. É uma oração que Deus está nos ensinando para lutar contra a inveja, Ouve, ó nosso Deus. Você vai dizer com fé no seu coração, dirigindo essa oração a Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio, que significa vergonha, sobre a cabeça deles. Quer dizer, caia o opróbrio, a vergonha dos que estão tentando nos desanimar, caia esta maldade, recaia sobre a cabeça deles, tá? E faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Quer dizer, que esse mal volte sobre eles. Aí dizer que não lhes encubra a iniquidade. O que ele está orando? Está orando contra os invejosos mesmo.
Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Amém? Porque todos nós, né, estamos construindo uma coisa na vida, estamos passando por inveja, podemos usar a oração de Neemias capítulo 4 e 5. Pegue a Bíblia e ore em voz e leia em voz alta e com o sentimento de estar dirigindo a palavra a Deus. Você está combatendo os invejosos que querem que você pare de reedificar. Você já está começando a se levantar para combater esses invejosos. Amém? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas o povo tinha ânimo para trabalhar, por quê? Porque não caiu na história, né, na conversa fiada, de Sanbalat e Tobias. Não caiu na conversa fiada de Sanbalat e Tobias. Senão não tinha tido ânimo para reedificar. Né? Ó. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que eles acharam que eles iam desanimar, que o povo de Israel ia desanimar com aquelas palavras de desânimo. Mas não foi isso que aconteceu, eles continuaram com ânimo e continuaram reedificando. Tá? Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas, a gente tem que tomar cuidado com quem vive sondando a gente, viu? É a dica que Deus te dá. Porque a pessoa, ela faz, ó, o que Sanbalat e Tobias fizeram? Vieram e minaram os israelitas. Depois eles vieram sondar para ver se o muro não tinha, se o muro tinha parado. Quando eles viram que o muro não tinha parado, eles ficaram revoltados. Então tome cuidado com quem fica sondando excessivamente a tua vida. A pessoa não está próxima de ti, tá? Mas sempre quer saber dos teus projetos. Fulano, tu estava fazendo tal coisa? Como é que anda? Em que pé anda? Como é que tá teu projeto? Tá quase? Fica esperto com quem fica te sondando demais. Fica esperto. Fica esperto com quem fica sempre querendo saber em qual o percentual de desenvolvimento do teu projeto. Começa a ficar esperto com essas coisas. Nós precisamos começar a ficar atentos, porque olha o que Sanbalat e Tobias fizeram. Primeiro, eles viram que estava começando o desenvolvimento, tá? Eles viram que estava começando o desenvolvimento, ok? Então, o que eles fizeram? Tentaram provocar o desânimo. Só que eles eram tão orgulhosos e tão prepotentes que eles tinham por certo que o povo ia desanimar com as palavras dele. Mas não, Neemias se levantou em oração, não desanimou e continuou reedificando. Então, o que ele fez? Quando ele fez, né, tentou provocar o desânimo, deu um tempo e foi ver o desenvolvimento da obra. E viu que a obra não tinha parado. Bem pelo contrário, o povo tinha ânimo para reedificar e o muro logo foi até a metade. Tome cuidado com quem está sempre querendo sondar em que pé anda o teu projeto. Tome cuidado. A pessoa tá sondando, muitas vezes a pessoa que faz isso está sondando para ver se o veneno que ela lançou fez efeito. A pessoa muitas vezes faz isso para sondar se o que ela fez para tentar te minar funcionou ou não, se ela precisa fazer mais ou não. Fique esperto com quem está sempre querendo te sondar. Fique esperto quem não participa da tua vida, porque nós temos que aprender a olhar, ter sabedoria de Deus, olhar no olho da pessoa e saber quando ela quer bem conosco ou não. Tu olha no olho da pessoa, parece que a pessoa está indiferente, parece que a pessoa não está preocupada contigo, não se preocupa realmente contigo, mas está sempre querendo saber em que pé andam os teus projetos. A pessoa tem um olhar parado, tem um olhar de indiferença, não olha para ti com carinho, não olha para ti com... mas está sempre querendo saber dos teus projetos. A pessoa não faz nada para te ajudar. Não faz nada para te ajudar. Quando faz é muito pouco, para disfarçar ainda. Mas está sempre querendo saber em que pé andam os teus projetos. Fique atento. Você não é obrigado a dar satisfação de que pé andam os seus projetos para ninguém. Não é? Já que já se viu
né? O que Sambalat fez? Ele veio minar, deu um tempo, veio ver se tinha funcionado ou não. Ele veio tentar implantar o desânimo no coração deles e deu um tempo para ver se tinha funcionado ou não. E aí ele chegou e viu que o povo estava muito mais animado do que ele esperava. Que não apenas o povo estava animado, o povo estava super animado. E o muro já tinha ido até a metade. Aí olha aqui como é que ele ficou de novo. Adivinha o que ele sentiu de novo? Ó, mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, quer dizer, começou com Sambalat e Tobias. Começou com Sambalat, aí veio Tobias. Aí depois veio os arábios, os amonitas e os asdonitas. Tá? Que obviamente não tô falando contra povo nenhum, nem nenhuma coisa assim. Mas começou com Sambalat, aí ele disse, nós vamos permitir isto. Aí, como quem diz, quando eles começaram a edificar, nós vamos deixar que eles edifiquem. Aí já se juntou Tobias, já se juntou os arábios, os amonitas e os asdonitas. Quer dizer, ele passou aquela mensagenzinha de entrelinha que o invejoso entendeu, né? Aquela mensagenzinha de entrelinha para o outro invejoso. E já se juntou uma galera ali contra os judeus. E muitas vezes é assim que acontece. O invejoso, ele vem e ele já começa a captar outras pessoas para esse plano maligno. Tá? E Sambalat fez isso. Ele captou Tobias, arábios, amonitas e os asdonitas para tentar parar a preparação. Tá? Mas o que aconteceu? Ó? Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já começavam a se fechar as brechas, quer dizer, o muro começava a ficar pronto, ficaram sobremodo irados. Irados por quê? Pela inveja. Eles não queriam ver Israel sendo reconstruída. Eles não queriam ver Israel sendo restaurado. Ficaram com inveja. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo, quer dizer, começou Sambalat deu a ordem, né, para ver quem vinha, jogou assim aquela palavra no ar para ver quem se juntava a ele, se juntou Tobias, se juntou mais uns 3 ou 4 povos da região, e já começaram a formular, né. Primeiro ele tentou desanimar. Aí quando ele viu que não funcionou, né, porque o povo de Israel não deu ouvidos e orou, o que ele veio fazer? Ele já pegou a galera que tinha se juntado com ele e já começou a inventar outra estratégia. Olha o versículo 8 que diz. Então tome cuidado, né? Volta a dizer. O Espírito Santo me constrange a dizer, tome cuidado com quem está sempre perguntando os seus projetos. Aprenda a olhar nos olhos das pessoas e ver se elas estão preocupadas contigo. Você não vê isso na expressão facial. Você vai dizer, mas tem pessoa que finge muito bem. Pessoas que fingem bem, fingem expressão facial. Elas podem fingir a musculatura ao redor do olho, elas podem fingir um sorriso, elas podem fingir muita coisa. O fundo do olho ninguém finge. Essa máscara não fica para ninguém. Então aprenda a olhar no fundo do olho das pessoas e descobrir se elas querem bem ou não, mal contigo. Se tu olha no fundo do olho de uma pessoa e tu não vê nada de muito especial, um carinho que não é muito profundo, e mesmo assim ela tá sempre preocupada com o andamento dos teus projetos, fique esperto. Fique esperto. Você olha no fundo do olho da pessoa e não nota um carinho sincero contigo, mas ela tá sempre em cima para saber o andamento dos teus projetos, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Ela não tá trabalhando junto contigo, não tá querendo desenvolver junto contigo, não tá te apoiando, não tá querendo se desenvolver também, mas tá sempre em cima dos teus projetos para saber o desenvolvimento deles. Tem coisa errada. Precisa ficar atento. Amém? Agora, olha o que eles fizeram. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, ele já juntou toda a galera, ele ficou irado de novo. Por quê? Porque ele viu que eles continuaram reconstruindo e ele não pôde impedir. Né? Então, o que eles fizeram? Ajuntaram-se todos de comum acordo, todos aqueles invejosos que estavam contra
Os judeus se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Eles estavam dispostos, eles começaram tentando minar a confiança. Como eles viram que não funcionou, eles estavam dispostos a criar um ataque físico mesmo, tá? E suscitar confusão, quer dizer, desorganizar o que eles estavam organizados construindo. O que eles queriam? Atacar e causar confusão para desorganizar, para que eles não pudessem construir. Assim, mas qual foi a atitude de Neemias? Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. Então você pode continuar lendo e ficar atento, tá bem? E ficar atento contra Sanbalates e Tobias que se aparecem na sua vida. Nós vemos que no versículo... E eles continuam atacando, tá? Nós vemos que eles vêm, eles começam a cansar, aí eles se animam de novo, aí eles continuam prontos para a batalha, tá? Prontos para a batalha, com arma e com lança e reconstruindo, tá bem? Foi um momento muito difícil ali. Eles estavam realmente no momento de construir as barreiras contra os inimigos, mas estavam num momento muito difícil. Mas olha o que diz o versículo 15 pra gente dar uma cortada. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, quer dizer, o que Deus fez com os inimigos de Israel? Frustrou os desígnios deles. Quer dizer, os planos deles contra Israel não prevaleceram. E assim o cristão que vive em oração, mesmo que atacado por inveja, os planos não prevalecem. Você pode continuar a restauração, porque nós estamos na fase de buscar a restauração completa. E além do próprio Satanás, quem é que não quer a restauração completa na nossa vida? Pessoas geralmente, como Sanbalate e Tobias, que tem inveja, tá? Aí diz assim, ó. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade impunha lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Quer dizer, veio a ameaça do ataque, Deus livrou, mas eles também reforçaram a construção e a defesa, né? Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, quer dizer, eles tinham iniciativa de fazer a coisa funcionar. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. E assim estavam os judeus até reconstruírem o templo. Estavam defendendo e construindo ao mesmo tempo. Né? Com uma das mãos construía e com a outra segurava a arma para evitar um possível ataque. Né? Coisa realmente forte. Os sacerdotes, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Quer dizer, eles edificavam, eles trabalhavam para reconstruir o muro com a espada do lado, para abater algum possível ataque de inimigo. E assim devemos nós estar atentos, construindo, mas prontos para segurar um ataque, tá bem? Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o Senhor pelejará por nós. Quer dizer, eles eram poucos e estavam espalhados ao redor do muro. O que eles fizeram? Olha, quando alguém vê que está sendo atacado, a pessoa toca a trombeta e vai todo mundo para ali e segura o ataque. Né? Eles estavam preparados para
responder a um possível ataque, tá bem? Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Quer dizer, eles dormiam de sobreaviso, eles dormiam atentos e de dia eles trabalhavam. Nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com armas à sua direita. Quer dizer, eles já se deitavam com prontos para sair e guerrear, né? Não botavam pijama. Eles já saíam prontos para sair e guerrear e com a arma à direita. Eles dormiam com a arma à direita, eles construíam com a arma à direita, com a espada pronta. E assim devemos ser nós, sempre atentos. Estamos passando por um ataque do inimigo, por quanto tempo precisarmos, fiquemos atentos. Dormia de sobreaviso Neemias e todos os que construíam. Construía de dia e de noite, dormia de sobreaviso. Atento. E Deus foi dando vitória. No capítulo 6 nós vemos aqui, ó, novamente, lá vem eles. Eles não pararam, lá vem eles. Capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem... Olha, já conseguiu captar mais um. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha nenhuma, eles não conseguiram parar a construção, não havia mais brecha nenhuma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Onom. Porém, intentavam fazer-me mal. Estavam armando emboscada para Neemias. Quando eles viram que Neemias estava liderando aquilo ali, eles disseram assim: olha, o Neemias, vem cá, a gente quer falar contigo. Eles não queriam falar, eles queriam matar. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo a obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quer dizer, eles tinham armado uma armadilha para Neemias, eles queriam matar ele. Mas ele disse: olha, eu tenho muito o que fazer aqui e não tô com tempo para ficar de conversinha com vocês, não. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro, e, segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Aqui ele já estava querendo colocar o rei contra Neemias. Quando ele viu que as outras coisas não funcionaram, ele tentou colocar o rei contra Neemias, tá? E nós vemos aqui, e por fim, eles fazem a festa dos tabernáculos, fazem aliança para guardar a lei do Senhor, fazem a dedicação dos muros, tá? Consagraram os muros a Deus, restabeleceram outras questões. E para vocês terem uma ideia, Esdras passou por uma situação muito semelhante, diz aqui, ó, só para entender, né? Neemias não parou, Neemias continuou fazendo. Mas Esdras passou por uma situação bem diferente. Esdras capítulo 4 diz assim, ó: os inimigos fazem parar a construção do templo. Os inimigos que Esdras tinha conseguiram fazer parar a construção do templo. Mas eles continuaram e conseguiram a construção do templo e a reconstrução dessa outra parte de Jerusalém. Amém?
Então devemos assim nós lutarmos contra a inveja. Na nossa oração nós vamos lutar aqui com Neemias capítulo 4, tá? Nós vamos repetir 3 vezes, você repita junto. Neemias capítulo 4. Vamos começar com essa oração. É uma forma, nós estamos orando conforme a Bíblia, conforme ele já orou e teve vitória, nós também estaremos orando. Amém? Vamos repetir ali a oração e estaremos orando. Se você tiver na sua casa um pouquinho de sal, nós vamos consagrar o sal. Já separe o sal, tá? Nós vamos consagrar esse sal. Depois eu vou ensinar também como usar. Também. Vamos consagrar esse sal. E também veremos uma passagem que fala sobre o sal, também que está na Bíblia. E oraremos aqui em Neemias capítulo 4. Diz assim, ó, 2 Reis capítulo 2, versículo 19. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável. Aqui nós vamos falar sobre o sal, tá? Já encerramos aquela questão onde estávamos falando sobre a inveja. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como pode ver o nosso Senhor, mas as águas são péssimas e a terra é infértil. A terra já era infértil porque as águas eram ruins. Ordenou-lhes Eliseu, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou, assim diz Yahvé, assim diz Deus. Eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permaneceram até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Da mesma forma, nós vamos consagrar este sal, tá bem? Nós vamos consagrar este sal, também vou consagrar aqui, você pode pegar na sua mão para consagrar na sua casa. Da mesma forma, nós vamos consagrar este sal, tá? E você vai usar ele. Pode usar na sua alimentação. Pode, aqui Eliseu lançou sobre as águas. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, tá? Não sei. Mas você pode usar ele para limpeza, para purificação. Pode colocar um pouco na água que vai na limpeza do pano. Você passa pano na casa, alguém passa pano na casa. Põe um pouquinho na água que vai fazer a limpeza, tá? Pode pôr ao redor da casa ou passar nas entradas ou nas portas para tentar tirar e comer também. Pode pôr na alimentação sua e da sua família, tá bem? Nós vamos consagrar este sal para que o mal saia, para que seja purificado, para que onde havia esterilidade e morte tenha vida. Amém? Vamos começar orando aqui. Eu te convido a começar orando, tá bem? Sobre a oração de Tobias, tá? Sobre a oração contra Sanbalat e Tobias que Neemias fez. Vamos orar junto e orar com fé, tá bem? Repita junto com fé, com a sua Bíblia. Eu tô com a tradução revista atualizada, tá? Então repita com fé esta oração. Repita em voz audível e com fé, tá bem? Diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, o opróbrio dos que nos desprezam e que o invejam, sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Segunda vez. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Terceira vez. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Se precisar, você pode fazer essa oração 3 vezes, proferir essas palavras com fé 3 vezes,
todo dia até você achar que é necessário, tá bem? Então agora, conforme Eliseu fez e pôs pôs sal nas águas, e as águas saíram purificadas, também nós vamos consagrar o sal para trazer purificação, para tirar toda infertilidade e porque sobre a terra, porque a terra não produzia, né? Tinha água, mas não tinha fruto, porque a água era ruim. Então, para tirar toda aquela água ruim, aquela água que trazia morte, que não dava árvores com fruto, que não podia ser tomada, a água não podia servir para trazer vida, porque ela estava suja, né? Então nós também, assim como Eliseu fez, consagraremos este sal, e você vai poder usar na área da sua vida que está te trazendo dificuldade, na área da sua vida que você precisa purificar, na área da sua vida que você precisa tornar a fazer com que haja edificação, né? Porque sem água não existe árvore. Não tem como construir alguma coisa onde não se tem árvore, onde não se tem alimento, onde não se tem planta. Também faz parte da construção. Então, tudo que está te impedindo de prosperar, tudo que está te impedindo de avançar, de completar a obra de Deus na sua vida, nós vamos consagrar esse sal e você vai usar nessa área, tá? Então, pegue na sua mão. Eu sempre prefiro... Desculpa. Eu sempre prefiro pegar com as duas mãos, mas com uma mão já basta. Tá? De preferência, se você é destro, com a direita, se você é canhoto, com a esquerda, na sua mão dominante. Pegue o sal na sua mão e nós vamos orar agora. Amém? Pai amado, Espírito Santo de Deus, nós estamos na sua presença, Senhor. Diante de ti nós nos colocamos. Diante de ti nós clamamos, Senhor. E estamos pedindo, Senhor, te apresentamos este sal, Senhor. E pedimos, Senhor, consagra, Senhor. Consagra este sal, Pai. Nós estamos clamando a Ti, Senhor. Nós estamos clamando a Ti, Pai. Consagra este sal, Senhor. Nós estamos te pedindo, Senhor. Nós estamos te implorando, Pai. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, porque não cabe clamar ao homem, clamar às pessoas, mas a Ti nós clamamos e clamaremos com força, Pai. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do Teu santo nome. Diante de Ti nós nos colocamos, Senhor, pedimos que Tu consagre este sal, Senhor. Que onde este sal for usado, Senhor, que saia a morte, que saia a esterilidade, Senhor, que assim como aquelas águas, Senhor, ficaram puras, purificadas e puderam trazer vida, que nós também da mesma forma, Senhor, venhamos a usar este sal nas áreas da nossa vida que o diabo está querendo trancar, seja por inveja ou por qualquer outra artimanha, áreas da nossa vida que o diabo está querendo manchar, seja por inveja ou por qualquer outra artimanha. Nós estamos consagrando este sal, Senhor, e este sal vai levar a tua purificação, este sal vai levar a tua vitória, Senhor. Aquela área da vida, Senhor, que estava com morte, Pai, que não estava funcionando, Senhor. Usaremos este sal, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor. E ao utilizarmos este sal nesta área da vida, Pai, ela ficará purificada e as águas que antes geravam morte vão poder gerar vida. Aquilo que estava parando a edificação dos nossos muros vai servir de força para que eles sejam construídos ainda mais rápido, porque o que era morte vai se transformar em vida. Assim como aquelas águas não serviam para nada e passaram a servir para serem tomadas e para irrigar a terra e trazer plantas, o que era morte se transformou em vida depois que Eliseu jogou um prato de sal nas fontes. Da mesma forma, nós também vamos usar este sal na fonte do mal e sairá este mal para a glória do Teu nome. Este mal será desfeito. Então, o Senhor também nos abençoa, Senhor, de forma a aquilo que está tentando parar com que nós reedifiquemos o muro, Senhor. Ao jogarmos o sal nessa área da vida, seja saúde, seja vida familiar, seja qualquer outra área da nossa vida, ao jogarmos o sal nesta área da vida, ela passará a prosperar.
Aquilo que era morte vai se transformar em vida. Aquilo que era motivo para que o avanço do muro parasse, ao jogar sal naquela área, naquela situação, ela vai servir como impulsionamento. Aquilo que estava querendo puxar para trás, ao utilizarmos este sal abençoado nessa situação, vai servir para impulsionar. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, assim como aquelas águas que eram sujas e traziam morte, ao jogar sal trouxeram vida. Da mesma forma, aquela área da nossa vida que o diabo está tentando usar para nos puxar para trás, vai servir como impulsionamento, depois deste sal consagrado a Ti, Pai. Porque este sal por si só não é nada, mas consagrado a Ti e feito um objeto de fé em Cristo Jesus, ele pode sim servir-te uma ajuda muito grande. Então, Senhor, nós clamamos a Ti, que onde passar este sal agora, que não é mais um sal comum, não é mais um sal natural, agora ele está consagrado a Ti. Onde passar este sal agora, Senhor, aqueles que usarem com fé sincera em Jesus Cristo, aquela área que estava trazendo mal, aquela área que estava trazendo dor, aquela área que o diabo estava tentando usar para chicotear a pessoa e trazê-la para trás. Vai ser essa área onde que Deus vai usar para impulsionar a vitória. Aquilo que o diabo estava querendo usar para puxar para trás. Depois deste sal que purifica pela fé em Jesus Cristo, essa área que o diabo estava querendo usar para puxar para trás vai servir para impulsionar mais para frente ainda. Para a glória do nome do Senhor. Entregamos a Ti esta oração, Senhor, do clamor, Senhor, pela restauração completa. E Tu nos concederá a Tua vitória para a glória do Teu nome. A vitória sobre a reedificação nos dará a reedificação, mas também repreenderá os inimigos invejosos para a glória do Teu nome. Amém? Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Aprenda a se proteger da inveja. Tá bem? Aprenda a se proteger da inveja. Use o sal abençoado, que é aquela área que o diabo estava querendo usar para te atacar e te puxar para trás, com fé em Jesus Cristo e com luta e com labor. Vai ser a área que Deus vai usar para nos impulsionar. Amém? Porque esse é o Deus de vitória. Aquela água que era suja serviu para trazer vida. E assim é a fé em Jesus Cristo. Aquela área que o diabo mais estava atacando, que ele estava tentando usar para te puxar para trás, essa é a área onde Deus vai te dar vitória e te impulsionar para frente, com a fé em Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus. Deus abençoe.